Oi, pessoal! Hoje eu quero falar com as mulheres. Então, nosso assunto de hoje é TPM, então tensão pré-menstrual. Esses tempos eu fiz uma enquete com algumas seguidoras para ver quais são os sintomas que mais incomodam neste período, para tentar ajudar de forma mais focada, para que a gente tente pelo menos amenizar o desconforto que aparece durante esse período pré-menstrual. E o que foi auge de comentários dessa enquete, né? Primeiro, vontade de comer doce aumentada, ansiedade vinculado a isso, indisposição e retenção de líquido. Então, estes foram os principais sintomas que incomodam as mulheres. E aí, para isso, eu vou tentar trazer algumas alternativas nutricionais para ajudar a minimizar, né? Muito difícil a gente tirar de vez, mas minimizar sim é extremamente possível. Então vamos lá. Para doces. Antes de falar sobre tratamento, não é tratamento, né? Sobre estratégias, vamos entender o que acontece. No momento que a gente entende o que acontece, fica mais fácil de nós lidarmos com a situação. Então, o que acontece? No momento que a gente começa a ter alterações hormonais para entrar neste período menstrual, estas alterações hormonais, infelizmente, tendem a diminuir os hormônios do bem-estar. E aí, com isso, a gente acaba ficando mais ansiosa, mais depressivo e com mais vontade de comer doce. O que o doce tem a ver com isso? Quando a gente consome doce, uma que tem essa questão do conforto, uma coisa que a gente gosta e aí você está se agradando, né? Mas muito importante vincular que o consumo de doce ele aumenta a liberação de hormônios do bem-estar logo ao ser consumido, tá? Então, logo que você consome, você libera alguns hormônios do bem-estar. Qual é o problema disso? Que assim como você liberou uma carga grande de hormônios do bem-estar, você tende a fazer com que elas caiam muito rápido, porque quando a gente tem uma resposta muito aguda, muito alta, a tendência é ela cair de vez também. E aí você acaba querendo comer de novo. Para quê? Para sentir esse prazer de novo. Aí você vai lá e você vai comer. Isso vai fazer com que você eleve novamente essa sensação de bem-estar. Só que vai cair. E aí você acaba entrando nesse ciclo. É um problema comer doce na TPM? Eu não acho um problema. Eu acho um problema quando você, desde o primeiro dia do período até o último, você fica beliscando doces. Aí se torna um problema. É diferente de você ver até onde você consegue ir levando e administrando isso, e no momento que não, eu realmente agora eu vou degustar, eu vou apreciar o momento e você realmente fazer jus deste consumo. Então, dessa forma, eu não acho um problema. Agora, realmente ficar beliscando, quando você sair do processo menstrual, você tende a ficar com esse hábito. E aí, quando você vê, você tá viciado em doce. E aí é um problema, certo? Então, é por isso que acontece essa necessidade, essa vontade maior de comer doce. E aí, quando você come mais doce também, vamos já vincular outro assunto, pode estar havendo um aumento de acne, porque a gente tem um aumento de oleosidade da pele com isso, e essa alteração hormonal deste período já é propenso a aumentar essa questão de oleosidade e acne. Então, você já está num momento mais propício, daí você coloca um alimento que vai aguçar ainda mais. Então, é muito comum a gente ver mulheres com acne durante o período menstrual. Então, já é algo esperado, vamos dizer assim. E aí, se você coloca alimentos que pioram a situação, é praticamente carta marcada, né? Então, cuidado com essa questão do doce. Tente, primeira coisa de estratégia, estar presente no momento e entender qual é a real necessidade. É aquele momento, é o dia todo? Acho que não. Normalmente você vai perceber que é um momento de dia um pouco mais aguçado. Então, final da tarde, mais ou menos tarde para final da tarde, é onde a gente tem uma ansiedade maior. Então, você pode daqui a pouco fazer o consumo de algum doce que você quiser. E aí, estrategicamente, para ajudar, você pode, primeiro, optar por receitas mais adocicadas
Então, é diferente de você ir lá comer um doce, você vai fazer um preparo mais adocicado. Por exemplo, à tarde eu gosto de comer um doce. Se na TPM é mais ainda. Então, quem sabe você faz uma panqueca de banana, ovo, aveia, aí você, cacau, você pode colocar junto também. Aí você tem um doce que é uma refeição. É melhor do que você ficar beliscando, tá? Então, tenta fazer essas trocas. Às vezes um bolinho de micro-ondas, né? Esses mesmos ingredientes, se você colocar na caneca e no micro-ondas, você tem um bolinho. Então, é alguma forma de você ter a tua nutrição em dia, uma refeição bem feita e com um paladar mais doce, certo? E aí, se for muito aguçado, e aí claro que é importante, toda estratégia é importante ter o profissional, mas com a prescrição de suplementos é ainda mais, porque doses e histórico diferem muito, mas existem suplementos que podem ajudar, principalmente em relação a melhora dessa ansiedade. Então triptofano ou 5-HTP é muito usado, picolinato de cromo também é muito usado, certo? E aí, dentre os suplementos, a gente tem alguns que ajudam no contexto todo e não só em relação a doce e ansiedade, mas a TPM como um todo. Por exemplo, óleo de prímula, borragem, então a gente tem magnésio. Então tem alguns suplementos que podem ajudar bastante em relação à melhora desses sintomas. Quase todos os suplementos a gente vai acabar fazendo uso o mês todo, sendo possível aumentar um pouco a dose em períodos mais aguçados, né, de sintomas mais aguçados, né? Mas por isso é importante ter acompanhamento profissional para ver onde você se encaixa e de que forma fazer essa administração. Então, a minha ideia é só mostrar que há possibilidade, sim, você não precisa ficar sofrendo com isso, se é o caso de você estar neste momento, certo? Segunda etapa, retenção de líquido. Mesma coisa, devido às questões hormonais, a gente antes do período menstrual acaba retendo um pouco mais de líquido que vai ser eliminado durante a menstruação. Então é natural isso acontecer. Algumas pessoas e alguns meses às vezes oscila, principalmente dias mais quentes, a gente já tem uma retenção maior. Então o cuidado ele precisa ser o mês todo. Qual é o cuidado que precisa ser durante o mês todo? O consumo de água. Então você precisa consumir água todos os dias em volume adequado. O volume adequado vai depender da tua urina estar transparente ao longo do dia. Quanto mais você tomar água, menos você vai reter líquido, sendo importante você urinar, tá certo? Então você vai tomar água, vai urinar e vai obviamente ir eliminando o excesso de líquidos. E aí, em períodos menstruais, você pode ainda fazer uso de chás diuréticos. Alguns chás diuréticos podem ajudar, mas para isso você precisa estar bem hidratado com água, tá? Então você vai lá tomar bastante água durante todos os dias, durante o mês todo. Períodos pré-menstruais você pode aumentar esse consumo de líquidos para propositalmente urinar mais, e dentre este aumento você pode incorporar chás diuréticos, então cavalinha, chá de hibisco, chá verde, você pode fazer um mix disso, você pode tomar um cada dia, então vai depender muito. É importante você não adoçar, deixar ele natural, se possível fazer com a folha, melhor ainda do que o saquinho, tá? Em pó, menos ainda, então a folha ainda é melhor, você vai ter ali óleos essenciais, enfim, do própria folha, né, que vai fazer parte da tua saúde como um todo. E obviamente lembrando que na quantidade, na proporção, precisa ser mais água do que chá. Normalmente, uns 600 ml, vamos dizer uma caneca de 300 ml de manhã e uma à tarde, você vai ter um bom resultado. E aí de resto você toma água, ok? O que piora a retenção de líquido? Alimentos processados, ricos em sal, aqueles temperos prontos tipo sazon, enfim, eles têm um pouco mais de sódio, então eles podem provocar esse aumento de retenção. Além do consumo de açúcar, também aumenta a retenção. Então é importante você controlar o consumo desses sintomas, sendo que quando a gente tem uma dieta equilibrada, e isso eu vejo vários pacientes comentando, pacientes comentando, que quando elas começaram a fazer uma alimentação mais adequada e ainda conseguindo incluir atividade física, os sintomas melhoraram muito, tá?
Então, um corpo bem nutrido, ele sofre menos, certo? Então, é importante você ainda ter em mente que não adianta a gente, às vezes, corrigir de forma pontual naquele dia da TPM se o resto do mês você não estiver fazendo algum tipo de equilíbrio disso, né? Ou boas escolhas, para que tudo funcione bem e daí você chegue lá no período da TPM e talvez nem sofra, ou sofra um pouco menos, sofra um dia e deu, né? Tem mulheres que sofrem muito, então a gente sim tem alternativas muito interessantes. E aí isso vai vincular também a questão da indisposição. No momento que você está bem nutrido e principalmente se faz exercício físico, a tua disposição aumenta. Vai diminuir um pouquinho no período menstrual, é natural, a gente fica um pouco mais letárgica, mais quietinha, né? É natural, é um processo, é uma renovação, que nem eu já li algumas matérias que vinculam, eu acho super interessante, é como se a gente todo mês renovasse, né? Então é o nosso momento, é o momento de respeitar, mas com consciência das escolhas, do que tu tá fazendo e tentar melhorar o máximo possível, porque a gente vai acabar passando por isso. Se não é TPM, mais pra frente é menopausa, climatério, menopausa, então a gente acaba vivendo muito isso durante a nossa vida, em vários momentos diferentes, mas acaba estando presente, certo? Então eu espero que essas dicas façam sentido para você e que você coloque em prática e realmente melhore esses sintomas, que muitas vezes é o período do mês mais complicado das mulheres, onde elas têm medo de chegar lá. Então vamos tentar passar por esse período de forma mais leve possível. E se esses sintomas te ajudarem, comenta aqui embaixo depois para mim saber o que você fez e qual foi a sensação que você teve com isso.